Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Bom dia, Pai do Senhor. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Estamos debaixo das tuas mãos. Nos ensina a compreender algumas coisas nessa manhã, Senhor. Deixa claro a tua palavra, é o nosso entendimento, que possamos dar uma resposta concreta, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Que teu nome seja glorificado em tudo o que fazemos. Estamos aqui debaixo da tua unção, Senhor. Senhor, que a tua palavra seja liberada e toque os nossos corações. Que nos tire de um ambiente e nos leve para outro ambiente, o ambiente do Senhor, o ambiente profético, o ambiente da revelação. Nos discorre pelas Escrituras, Senhor, e faz a gente entender a tua vontade. Deixa ela clara e palpável para nós. Perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa incapacidade de entender pela falta da nossa comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Que teu nome seja glorificado e exaltado em tudo que fazemos. Senhor, vem com as tuas mãos sobre esta nação, sobre esta geração. Vem com a tua glória sobre São Paulo, Senhor. Senhor, aqui estão pastores, líderes de várias denominações, de vários ministérios. Senhor, nos conduz no lugar de revelação. Nos conduz, Senhor, e nos torna uma igreja profética, que vê, Senhor Deus, que vê e faz exatamente o que está vendo. Abre o nosso entendimento, fala as verdades que precisamos ouvir. Que teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. Não nos deixa crescer além da nossa medida, não me deixa ir além da minha medida, Senhor. Eu quero andar naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tome o seu lugar, por favor, querido. Lá atrás nós trouxemos alguns materiais, CDs, livros. Quando você adquirir esses materiais, você está ajudando a manter pessoas com a gente no ministério e também manter muitas obras sociais. Eu quero fazer uma indicação especial aqui ao Ministério de Louvor dessa casa, a comunidade cristã Verdade e Vida. Esses irmãos abençoados aqui, que profetizam através das canções e dos instrumentos. Tem esse CD gravado aqui, Impossível Vai Acontecer. Muito bom, deixa Deus te pegar, amém? Louvado seja Deus. Eu acredito que Deus está remindo todas as áreas, e essa é uma área que o Senhor está remindo na nossa nação também. Amém, irmãos? Tem muita gente boa escondida de trás das malhadas, amém? Amém? Depois que eu descobri que não é da música que Deus gosta, é de mim, até eu canto. Aleluia. Deus gosta de mim, amém, irmão? Aleluia. Até eu me meto de vez em quando cantar. Esses dias me chamaram para botar uma voz num CD lá do ministério. Eu cantei 25 vezes a música para dar certo. Aí eu disse, irmão, deixa eu pregando, é melhor. Deixa esse negócio para vocês. Vocês foram chamados para isso. Aleluia. Mas a gente é metido, né? Glória a Deus. Que boa manhã. Bom estar aqui. Eu estou com uma palavra no meu coração que eu estou pedindo graça, desde quando começou essa reunião, pedindo graça para Deus para que a gente possa expor, porque às vezes as coisas a gente recebe, mas elas não estão totalmente organizadas em nós, amém? Para a gente liberar, então eu vou liberando aqui, amém? Aí você pega o que não for bom para você, você joga para o vizinho do lado aí, e Deus vai nos abençoando. Eu acredito que nós estamos num tempo que as verdades, elas estão assim, entrando, não que a gente nunca viveu verdade, não é isso que eu quero dizer, porque a impressão que passa, Deus está trazendo a verdade, quer dizer que Ele nunca trouxe a verdade, não é isso. Eu estou dizendo que tem coisas que parece que agora estão mais claras para nós, amém? Elas estão mais claras. Às vezes a gente diz, a igreja precisa ser profética, nós precisamos voltar para os cultos proféticos. Aí as pessoas acham que culto profético é culto esquisito. Não, o culto profético é aquele que traz as realidades de Deus, amém? Para o dia a dia, amém? Aquele que olha no seu olho e diz, olha, eu tenho essa impressão no meu espírito, eu julgo que você... Profecia, esse aqui é o problema, porque todas as vezes que a gente confronta um profeta, está endemoniado. Não, profecia para confrontar mesmo. Profecia, o Senhor manda eu julgar a palavra.
E sempre que Deus me usa como um profeta para a minha equipe, eu digo, eu vou botar aqui na mesa, vocês julguem. Quando é uma palavra para todos nós, corporativa, quando é para o coletivo, a palavra ela precisa ser colocada no coletivo, amém, irmãos? Aí às vezes a gente porque alguém não concorda com a gente, está endemoniado. Essa é a hora que você diz, é verdade. Amém? Louvado seja Deus. Então eu tenho um texto aqui bem extenso para a gente ler, mas abra aí. Vamos ver o que é que dá. E as verdades de Deus, elas estão vindo com mais força. Parece que a gente está entendendo mais. Eu vou falar uma coisa para você. E se nós não estamos suportando as verdades de Deus, é porque não há verdade em nós. Nós temos que suportar as verdades de Deus. Porque se há verdade em nós, as verdades de Deus nos fazem bem, não nos fazem mal. E as verdades de Deus, elas são desafiadoras. Elas me tiram de um ambiente para me levar para outro ambiente. Me tiram de uma medida para levar para outra medida. Às vezes a gente diz assim, mas é uma luta, né? Porque o ministério cresce. É uma guerra, cresce a guerra, cresce os demônios. Não cresce tudo, mas toda promoção de Deus tem proteção de Deus também. Amém? E se Deus te promoveu e você não está protegido, então não foi Deus que te promoveu. Foi você mesmo que se promoveu. E aí quando é você mesmo que se promove, você que tem que se guardar. Porque Deus não vai te guardar por uma coisa que Ele não te deu. Diga para o irmão que está do seu lado, se eu fosse você, eu ia embora agora. Diga para ele assim, se você tem juízo, é melhor você ir embora, irmão. Porque a gente só... amém, irmão? Quando Deus promove, tem proteção naquilo que Deus promove. Amém? Deus está me promovendo, é uma luta, porque o ministério está crescendo, tem uma luta enorme. Claro que tem, mas tem proteção de Deus. Se foi Ele que te colocou aí. Se não foi Ele que te colocou, você vai ter que criar a sua própria armas de defesa. E aí é o problema, porque você vai criando argumentos para se defender de uma coisa que Deus não te deu. Para proteger uma coisa que não foi Deus que te deu. Aleluia! A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Louvado seja Deus. E hoje nós não temos que falar o que sabemos. O que sabemos nos trouxe até aqui. Nós temos que falar o que Deus está falando nesses dias. E o que Deus está falando... Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não sei mais quem eu sou. Eu sei que eu tenho um ministério. Eu sei que o Senhor me chamou. E aí o Senhor me deu uma palavra assim. Quem me deu essa palavra foi o pastor Jacques, da nossa equipe lá. Eu estava assim um dia sentado no altar esperando para pregar. Ele escreveu num bilhetinho, coisa de Jacques, né? Ele escreveu no bilhetinho e fez assim para mim, ó. E Deus falou comigo. Ele escreveu assim no bilhetinho: vamos ser o lençol de linho que abraçou o corpo de Cristo, para que quando as pessoas cheguem no lugar de morte, sejamos um sinal do afeto do que Ele já ressuscitou. Ele disse, nós vamos ser esse lençol de linho, de justiça. Um lençol de justiça que abraça o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós vamos ser aquele lençol que quando as pessoas chegam no lugar da morte, é a única coisa que está lá para provar que Ele não está mais ali, é o lençol. O lençol de linho que envolveu o corpo. Eita Deus, eu chorei 3 dias. Agora eu já sei que eu sou um lençol. Eu achei que eu era alguma coisa, eu sou só um lençol. Que abraça o corpo de Cristo, que envolve o corpo de Cristo. Aleluia, um lençol de justiça, de linho fino. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 7, que a noiva está se ataviando com atos de justiça. Mas a Bíblia diz assim, ó, ela está se ataviando com linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Mas o versículo seguinte diz assim, ó, foi-lhe dado que se vestisse um vestido. Ou seja, ela está se vestindo, mas o vestido não foi ela que fez.
Quem veste a igreja de justiça é Ele, porque Ele é justo, Ele faz primeiro, Ele é a primícia, aleluia, Ele faz primeiro, Ele sempre faz primeiro. Nós temos que vestir esse vestido, mas quem está construindo esse linho, essa justiça de Deus somos nós. É Ele que está construindo, nós nos vestimos, mas é Ele que dá. E visão, irmão, visão, nós temos que saber o que é visão e o que é imaginação da nossa cabeça. Visão de Deus, ela não é para ser discutida, ela é para ser impartida e ponto final. Deus deu uma visão para você e acabou. Nós podemos nos movimentar em expressões diferentes, mas de uma maneira integrada. Nós temos que estar no corpo de Cristo, né? A gente tem formas diferentes, como disse o pastor aqui na comunidade, um cantou rap, o outro cantou samba, o outro, não importa os movimentos, desde que eles converjam para a mesma coisa. Tem que convergir para o mesmo propósito. Se não está convergindo, amém? E hoje às vezes a gente tem funcionamentos separados. Por que a gente tem funcionamentos separados? Porque eu não concordo com o todo. E aí nós estamos nos funcionando fragmentados como igreja, e chamamos isso de multiforme. Isso não é multiforme, é rebeldia. Multiforme é estar todo mundo no mesmo lugar, funcionando de formas diferentes e convergindo para o mesmo propósito. Amém, irmãos? Então nós temos que discernir o que é multiforme e o que é rebeldia. Amém? A multiforme, ela funciona diferente, mas o propósito é o mesmo. Há um só Deus, há um só batismo, há um só. Abra comigo Efésios, eu amo demais Efésios. Eu acho que todo pastor deveria ler Efésios pelo menos uma vez por mês. Eu amo Efésios. E me preocupa, porque lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, diz que ela perdeu o primeiro amor. Ela continuou funcionando. É uma igreja que funcionava sincronizada com Deus. Mas o Senhor diz: agora eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Obras e trabalho, Ele fala para ela. Lá em Apocalipse o Senhor diz para a primeira igreja em Éfeso, Ele diz: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Obras é aquilo que Ele dá para a gente fazer, trabalho é a gente quer fazer para Ele. Ele disse: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então nós vamos ter que parar alguns trabalhos para poder voltar para a obra. Você não gostou, né? É porque a gente só tem senso de aceitação. Nós temos a ditadura do funcionamento. Nós só temos senso de aceitação se estiver funcionando, se estiver fazendo alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E por querer fazer alguma coisa, às vezes eu prefiro ser cabeça de rato do que cola de leão. Você não gostou também dessa? Às vezes eu tenho que ser cabeça de alguma coisa, porque eu quero funcionar. E às vezes, irmão, é melhor ser cola de leão do que cabeça de rato. Deus não nos chamou para funcionar. O nervo só vence se o osso estiver no lugar certo. Nervo só vence se o osso estiver no lugar certo. É um processo, primeiro os ossos, depois os nervos, depois a carne, depois a pele e depois o espírito. Tem que haver as articulações certas, senão não funciona. Amém? Até aqui nós andamos no nível de misericórdia com Deus. Não que a misericórdia diminuiu, mas agora o Senhor exige de nós um tempo de maturidade. E eu vou falar de novo o que eu falei ontem. Estou sendo profético. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até onde Deus deseja que estejamos. Nós vamos ter que discernir. Ou nós voltamos para o culto, ou nós permanecemos num palco de vaidades. Nós vamos ter que discernir o que Deus está restaurando na igreja. Aleluia. Porque às vezes a gente funciona. Vamos ler a Bíblia, vamos, né? Efésios, né? Capítulo 3, abre aí Efésios capítulo 3, depois a gente continua. Hoje eu estou mar de almirante. Mar de almirante, céu de brigadeiro.
Hoje não vai ter turbulência. Pode afrouxar o cinto aí, amém? Amém? Fique esperto. Efésios capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. No céu também toma o nome dele, ué. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder do seu homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estejando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oro para que, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja e a Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 4. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando. E essa palavra suportando não é quando chega o irmão e diz: ai meu Deus, ali vem ele, Jesus, me dá graça. Isso não é suportar. Suportar vem da palavra enoshomai, que quer dizer carregar no colo, ficar firme, pegar o cara na mão e carregar ele no colo, aquele cara ruim. Aleluia. Ficar firme com ele até você suportar. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão o que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Isso é corpo de Cristo. Nós estamos fora às vezes de sincronismo com o corpo de Cristo.
Deus está levantando um novo ministério, Deus está levantando algo novo. Sempre o nosso discurso sempre é: Deus vai fazer algo novo, e está fazendo mesmo. Ontem nós falamos sobre isso aqui, e ontem parece que Deus fez algo novo na gente. É novo para nós, irmãos, não para Ele. O que Deus quer é ajustar a sua casa, a sua igreja, para que Ele possa derramar a sua glória. Aleluia! E nós precisamos entender isso, e para isso nós precisamos dançar conforme a música. Nós precisamos estar na sintonia do Senhor. Um dia Jesus liberou uma palavra em Mateus 11, 16, 17. Ele diz assim, ó: com que comparei esta geração? Ele disse: eu vou comparar esta geração com aquela que tocamos flauta, mas não dançaste, pranteamos e não choraste. O Senhor está dizendo, não está no sincronismo. Quando o Senhor diz assim: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, Ele está dizendo que nós vamos ter picos de sentimentos, e os sentimentos não podem dirigir a sua igreja. Por quê? Porque a alma, ela não pode ir na frente do Espírito, porque ela ainda não está restaurada, ela está no processo de restauração. Então é muito comum você chorar de manhã num velório e de noite se alegrar num culto. Por isso que os sentimentos não podem dirigir a igreja. Mas infelizmente a igreja tem se tornado almática. A igreja tem se tornado almática, irmãos. Pessoas feridas na igreja, pessoas doentes na sua alma na igreja, pessoas que estão fazendo, me perdoe, entenda bem o que eu vou dizer, pessoas que fazem cura interior toda semana. Tem tanta cura interior que não tem mais interior. Pastor, o senhor é contra? Não, eu sou a favor. Eu sou um discipulador, um libertador. Eu trabalho com cura interior, de entrar com uma pessoa numa sala e passar 4, 5 horas ministrando com ela. Eu acredito nisso. Mas isso são para pessoas na alma. Quando você vive no Espírito, você não precisa de cura interior, porque quando você vive no Espírito, você não existe mais. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ah, mas a alma é doente, mas a alma não pode estar na frente. Então nós ajeitamos a alma das pessoas, pegamos elas pelas mãos e dissemos: ó, vai por aqui. O que nós não podemos é permitir que as pessoas, que uma igreja almática tenham seus gurus particulares, irmãos. Cada vez que eu faço uma coisa que dá errado, eu corro para o meu conselheiro, para o meu discipulador. Peraí, gente, que igreja é essa? Que igreja fraca é essa? Que ninguém tem condição de entrar num quarto. Ensina o povo a orar, ensina o povo a jejuar, ensina o povo a não depender mais de você. Não deixa o povo criar expectativa em você. Enfia esse povo dentro de um quarto, para uma campanha da semana lá e faz um culto de oração. Estamos nos tornando uma igreja fraca, melindrosa, sensível. Uma igreja que, se não gosta da reunião, sai e começa outra. 5 anos depois está fazendo pior do que o lugar que saiu. Porque temos dificuldade de andar juntos. Por quê? Porque não concordamos com o movimento. E aí vamos para uma caverna. Eu estou na caverna. Profeta na caverna, ele está sinalizando que ele não está concordando com o que Deus está fazendo. Lugar de profeta não é na caverna. Eu conheço um que foi para a caverna. Deus foi lá buscar ele e disse: sai daí, volta pelo teu caminho e vai profetizar. Profeta na caverna, angustiado, é porque ele quer dizer, ele quer que Deus faça conforme ele diz. Não, você tem que profetizar o que Deus está dizendo. Deus não vai se enquadrar em você, é você que tem que se enquadrar em Deus. O Senhor foi atrás de Elias e disse: o que você está fazendo aí? Sozinho. Você pensa que está sozinho, rapaz? Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Está pensando que eu estou dormindo? Acha que eu estou contando só com você, é? Acha que eu vou pegar uma obra desse tamanho e colocar dentro de um só, é? Acha que eu fechei monopólio com você, Elias? Não, tem 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal. Tem mais gente firme na fé. Acha que Deus fechou monopólio só com a sua denominação?
Acha que é só a sua denominação que vai para o céu? Isso é uma igreja doente. É uma igreja fraca e doente, que não entende o corpo de Cristo, que pega seus membros e diz: eu te proíbo de ir naquela igreja. Criança sentada nas praças. Com que compararia essa geração? Compararia a criança sentada nas praças, que toquei e não dançaste, que pranteei e não choraste. Deus está dizendo: a hora que era para dançar, vocês choraram. A hora que era para chorar, vocês dançaram. São crianças nas praças. Deus não vai entregar herança para crianças nas praças, irmãos. Não, está na hora de nós suportarmos algumas coisas. Paulo fala: eu oro por vocês, Efésios. Eu oro para que vocês compreendam juntos. Vocês precisam sentar juntos para compreender a profundidade disso que eu estou falando. Não, Paulo era maravilhoso. Ele diz: vocês precisam sentar junto com todos os santos e compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura disso que eu estou dizendo. Vocês precisam entender as dimensões de Deus, senão você vai ficar fechado aí no domingo, na sua igreja, e acha que é só vocês que vão para o céu. Vocês são meninos nas praças. Vocês não estão sincronizados com a música e nem com as lágrimas. Aleluia. Tem dia que eu estou mal. E eu estou mal e pronto, e acabou. Sabe quando eu estou mal, sabe o que eu falo? Eu desligo o telefone, fecho tudo, fico quieto, para não falar besteira. Coisa terrível é quando a gente tem que pregar quando está mal. Não é, Djalma? A alma fica gritando: fala isso, te defende. Eu digo: cala a boca aí. Aquieta-te dentro de mim, alma, porque você também vai adorar a Deus. Um dia ainda o louvarei. Aquieta dentro de mim. Eu não estou para a igreja para suprir a alma de ninguém, irmãos. Eu não sou um pregador para fazer massagem no ego de ninguém. Chega disso, pelo amor de Deus. Nós estamos na maior cidade da América Latina. Irmãos, esse lugar tem que exportar avivamento. E o que nós temos exportado é idolatria. Temos exportado mercantilidade. Temos exportado sensacionalismo. Chega, São Paulo. Se reúne, irmão, se reúnem. Se reúnem para orar, para chorar juntos. Se reúnem para estar juntos com os outros irmãos, para chorar pela igreja. Vamos parar de competir. Nós não somos competidores, nós somos irmãos. Mas eu tenho que compreender. Paulo diz: você tem que compreender. Ontem nós falamos disso. O que é compreender? Compreender é muito pior do que entender. Porque entender, a gente só quer entrar naquilo que entende. E compreender, a gente tem que entrar sem entender. Você tem que entrar pela fé. Compreender é diferente de entender. Compreender é abraçar a ideia mesmo sem entender. É comprometer-se sem entender. E através da compreensão nós vamos entendendo. Porque a gente começa a compreender o todo. Só deveria abrir uma igreja quem entende o corpo de Cristo. Quem não entende o corpo de Cristo não deveria começar uma obra. Porque é mais um gueto. É mais um gueto de crentes no domingo, separado de tudo, separado do corpo. Eu preciso compreender. Amém? Mas eu estou compreendendo, pastor. Eu estou junto, mas não estou entendendo. O que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Amém, irmão? Compreender o todo para entender cada parte, como cada parte se move. Às vezes a gente não respeita o que cada parte se move, porque a gente não compreende o movimento do todo. Se a gente compreender o movimento todo, o evangelho todo, para os homens todos, para todos os homens, se a gente compreender o todo, a gente vai entender o movimento de cada parte. E a gente vai respeitar o que cada parte faz. Amém? Aleluia. A gente vai compreender. Mas a gente só exalta o que aparece. Nós temos dificuldade de algumas coisas. E a gente fala, esses dias nós estamos começando lá no Mevan, paramos tudo, demos uma martelada assim na estrutura, para começar a derrubar algumas coisas que estamos fazendo que não tem mais relevância. Tem coisas que a gente está fazendo que não é para esses dias.
O que nos trouxe até aqui não é suficiente. Vamos voltar para o modelo profético. Aí a gente pensa, tem gente que pensa que nós vamos fazer culto esquisito. Não, é voltar para o modelo profético, é para voltar para a realidade de Deus, para que a partir de uma visão a gente tenha uma execução correta de acordo com aquilo que está vendo. E aí, de acordo com aquilo que está vendo, a primeira coisa que a gente vai ver em Deus, sabe o que é? Comunhão. Nós vamos ver a expressão do céu, façamos nós. O céu se expressa assim, façamos, plural, pluralidade, coletividade. Façamos nós, o homem, a nossa imagem. É nós, mano. É nós. Quando nós entendermos a visão, nós vamos viver em comunhão. E a comunhão é poderosa. Por quê? Porque na comunhão a gente denuncia tudo que não é de Deus. Porque tudo que não é do corpo não consegue viver na comunhão. O corpo expele. Oh, meu Deus. E aí Paulo fala, diz assim, ó, vamos conservar o espírito. Ele está falando aqui, ó, procurando guardar a unidade do espírito no vínculo da paz. Por que guardar a unidade do espírito? Porque a gente quer andar junto na alma. Na alma não dá para andar junto, cada um tem um sentimento. Um é mais melancólico, o outro é mais fleumático, o outro é mais duro, o outro é mais grosso, o outro é mais radical, uau, uau. O outro é mais santo, você fala e já chora. O outro você fala e já quer brigar. Então por isso que não dá certo na alma. A igreja na alma não consegue andar junto. Por isso que o Senhor quer que a gente adore em espírito, porque no espírito é que nós nos encontramos. Porque o espírito são todos iguais. Aleluia. O espírito foi ele que soprou, então o espírito é todo igual. Quando nós andamos no espírito, nós nos encontramos e não há diferença em nós. Aleluia, as diferenças da alma caem por terra. Mas enquanto formos uma igreja almática, seremos uma igreja doente, um lambendo ferida do outro, um cuidando com o que fala para o outro não se ferir e não ir embora e levar seu dízimo junto. E a gente fica preocupado porque não vou falar, senão vai ferir. Vai ferir porque está na alma. Porque uma igreja no espírito entende que ele mesmo faz a ferida, mas ele mesmo sara. Uma igreja no espírito, ela olha o corpo sangrando e ela sabe que tem um propósito aquilo. E enquanto não disser está consumado, aleluia, todo ferimento tem um propósito para o corpo. Mas como somos igrejas da alma, não entendemos o sofrimento e vamos para a igreja fazer campanha para parar de sofrer. Porque não andamos no Espírito. Se andarmos no Espírito, viveremos no Espírito. E se vivemos no Espírito, adoramos no Espírito. E se adoramos no Espírito, entendemos, como disse os irmãos que estavam ministrando aqui, não adoramos para que Ele venha, adoramos porque Ele veio. Não adoramos para receber, adoramos porque já recebemos, aleluia. Mas estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, porque somos uma igreja na alma, uma igreja doente, uma igreja que fica lambendo feridas, machucada com palavras, machucada com atitudes. Não, irmão, chega disso. Que Deus levante uma igreja espiritual em São Paulo, cheia do poder de Deus e da glória de Deus. Uma igreja que, se você tirar a câmera de televisão dela, ela não para. Se você tirar o microfone, ela não para. Se você tirar o cara famoso do púlpito, ela não para. Uma igreja que entende o que é corpo. Eu estou sonhando com isso. E já começou a acontecer na nossa nação, Djalma. A nossa nação está entendendo o que é uma igreja no Espírito. Uma igreja no Espírito, ela não inova, ela renova. A igreja que anda na alma, ela está sempre trazendo uma coisa nova, porque a alma ela precisa ser aliciada, a alma precisa ser massageada. Então toda semana, todo mês tem que ter algo novo. Uma igreja no Espírito, não, ela não inova, ela renova. Porque a transformação não vem pela inovação, vem pela renovação do nosso entendimento. Aleluia, aleluia. Cutuca o irmão que está do seu lado e disse: vamos renovar a nossa mente. Aleluia. Tudo que não provém do Senhor não vai ser sustentado com o tempo.
O que é do Senhor, irmão, pode ficar tranquilo. Tem domingo que eu chego no culto assim da igreja, eu digo, meu Deus, não vou dar jeito nisso. Parece que está todo mundo cansado, porque os dias são maus. E como é que a gente lidar com os dias maus? A Bíblia ensina, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Qual é os dias maus? É aquele que você acha que nunca vai viver eles. Os dias maus batem na porta. Quantos domingos eu já preguei na igreja olhando para o relógio, assim no meu, eu sempre boto ali, olhando para o relógio para acabar o culto ligeiro, que eu não estou aguentando mais. Eu estou na carne, estou na alma. O senhor prega na carne, eu já tentei pregar sem a carne, não consigo. Todo dia que eu pego o microfone, eu tenho que dar uma ordem para minha alma e para minha carne, dizer, aquieta-te dentro de mim. Nós precisamos entender o que é uma igreja no Espírito, querido. Os movimentos do Senhor no Espírito. E sabe quando é que você sabe que uma igreja é um exército? Quando tem uma guerra. Você só sabe que a igreja realmente é um exército ou uma creche quando você tem uma guerra. Porque às vezes a igreja é uma creche, é cheia de criança mimada, que tem que comer na horinha certa, que tem que dormir na horinha certa, que se o papai não pegar no colo. Não, irmãos, esse não é o propósito do Senhor. E aí, para manter a igreja muitas vezes na alma, sabe o que a gente faz? A gente vai criando coisas para manter ela. Irmão, que a igreja precisa da presença de Deus. A igreja precisa da presença de Deus. Por que Ófine e Finéias faziam o que queriam e não acontecia nada com eles? Ófine e Finéias comiam no sacrifício, adulteravam, pecavam, roubavam. Antes do sacrifício estar assado, eles comiam. Esse cara era terrível. Não acontecia nada com eles, nada. Por quê? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 que naqueles dias as visões não eram frequentes e a palavra de Deus era rara. E se você está num lugar onde não tem visão de Deus, onde não tem palavra, o juízo não é imediato. As pessoas podem viver em pecado dentro da igreja, porque não acontece nada. Agora, por que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, quando entraram no incensário com o incenso na mão, na hora, foram fulminados na hora? Deus tirou o fôlego de vida na hora. Porque ao contrário de Eli, que estava cego, sentado numa cadeira e desviado, ao contrário de Eli, naqueles dias de Nadab e Abiú, existia um homem, Moisés, que falava com Deus face a face. E aonde tem homens e mulheres que falam com Deus face a face, o juízo é imediato, irmão. Então nós enchemos a igreja de regras porque não atraímos a presença. E aí queremos julgar as pessoas pelas nossas regras. Quem julga as pessoas não somos nós, é a presença de Deus. É a presença de Deus que define quem deve morrer e quem não deve. A presença de Deus define quem vai entrar e quem vai ficar, quem vai sair e quem vai ficar fora. Não sou eu com as minhas regras. Então o que eu preciso mesmo? Porque as regras, ela mantém uma igreja na alma, sem problemas. Agora a presença de Deus, ela causa um alvoroço. Quando a presença de Deus vem para a congregação, era loucura, irmão. Era raio, era trovão, era clangor de buzina, era monte tremendo. Era nego correndo para dentro das cabanas e ficava espiando. E era fumaça, era fogo, aleluia. É pentecostal. É isso que nós precisamos, construir um lugar para que a presença de Deus venha. Porque quando a presença de Deus vem, não precisa de regra, o juízo e a justiça. Porque o trono de Deus, a base é juízo e justiça. Se a presença de Deus vem, é justiça para uns e juízo para os outros. Toda vez que Deus vai praticar justiça, Ele também vem com juízo. Quando Ele foi libertar Israel, Ele disse: tenho ouvido o clamor do meu povo, e também tenho visto a opressão dos seus opressores. Ou seja, justiça para Israel, justiça para os hebreus e juízo para os egípcios. Por isso Deus está purificando a igreja. Por isso Ele está preparando a igreja para que ela possa viver na justiça. Como nós vamos conclamar justiça à nossa cidade, se nós precisamos de justiça dentro de nós?
Nós precisamos ser esse lençol de linho que abraça o corpo de Cristo. Aleluia. Nós precisamos de homens e mulheres que falem com Deus face a face, para que a presença de Deus seja plena na congregação. Se você tem uma liderança que fala com Deus face a face, irmão, para que regra? As coisas vão discorrendo, é sobrenatural o que vai acontecendo, amém? Agora, o que é que nós estamos vivendo? Avivamento ou picos de avivamento? Se for picos de avivamento, a nossa descendência, ela não tem nenhuma garantia de receber o que estamos vivendo, porque são picos de avivamento, não é um processo. Aleluia. Às vezes nós trabalhamos para deixar um culto bem animado no domingo, mas nós não deixamos um legado para os nossos filhos. Nós precisamos entender isso, que Deus está desabilitando algumas coisas. Ele está desabilitando. Atos capítulo 5, se você ler do versículo 12 em diante, você vai ver que a sombra de Pedro curava. Pedro passava, as pessoas se jogavam no chão para ser curado. A Bíblia diz que Deus colocou todo mundo na cadeia. À meia-noite um anjo foi lá e disse: voltem lá e ensine o povo a mensagem completa desta nova vida. E a Bíblia diz: saindo eles do cárcere, foram ao templo e ensinaram o povo. Irmão, é muito legal a sombra curando, é muito legal coisas acontecendo, é muito legal os sinais, e eu amo os sinais não podem parar. Mas até os sinais, eles servem um propósito coletivo, porque até os sinais apontam para Jesus. Os sinais não são para encher cadeiras. Os dons não são para usar para mim, para promover o meu ministério. Deus não promove ministérios, Ele promove a verdade. E quem estiver promovendo a verdade será promovido com ela. Deus não promove homens, Ele promove a verdade. Todo homem que estiver promovendo a verdade, Deus está promovendo e protegendo. Mas quem não estiver promovendo a verdade, Deus não está promovendo, não, e nem protegendo. Vai ter que criar os seus próprios seguranças. Vai ter que criar sua própria segurança, porque Deus não protege aquilo que Ele não promove. Deus só protege o que Ele promove. Se é Deus que te levantou, voa aí, meu filho. Pode abrir os braços e voar. Mas não vai cair, não vai, filho. Descansa. Foi Deus que te promoveu. Amém? Ele é socorro bem presente. Fica aí. Se é Deus que está te dando, desfruta. Se é Deus que está levando você, vai. Se é Deus que está te erguendo, voa mesmo. Ergue a cabeça e desfruta. Agora, se não é, volte para a tua medida. Volte para o lugar que Deus te colocou. Volte para aquele lugar, porque naquele lugar que Ele te colocou, Ele te guarda. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus está desabilitando algumas coisas. Davi, você quer levar a arca para Jerusalém? Ok, mas tem um jeito certo de fazer isso. Hófni e Finéias levaram a arca de Deus para o meio da batalha em 1 Samuel capítulo 4. Houve um grande avivamento. 10 minutos depois, um amarelinho lá dos filisteus olhou e disse: ei, não é avivamento aquilo ali não, é mentira. Deus não está com eles. Aí eles tomaram um pau, perderam a arca. Perderam a arca. A arca foi colocada na frente da estátua de Dagon, lembra disso? 1 Samuel capítulo 5. O que aconteceu? No outro dia o Dagon estava sem braço. No outro dia o Dagon estava sem cabeça. No outro dia o Dagon estava no chão. Então o problema estava com a arca? Não, o problema estava com quem estava carregando a arca. Tem que ser legítimo, irmão. Aleluia, a presença de Deus é legítima. Tem que ser pessoas legítimas que carreguem esse encargo. Amém, os filisteus ficaram doentes, deu úlcera, hemorroida para todo canto. Úlcera, foi terrível. Ele disse: não, tira esse negócio daqui. A arca sozinha fez um avivamento lá no meio dos filisteus. Você acha mesmo que Deus precisa da nossa meninice, da nossa alma, para ser Deus? Não. Os filisteus pegam essa arca e mandam embora daqui. Botaram em cima de um carro de boi. Pegaram 2 boi, 2 vacas, botaram em cima do carro e vão embora. Quando Davi vai trazer a arca para Jerusalém, o que é que ele faz? Pega um carro de boi e bota a arca em cima. Ele imita os filisteus. Você não pode conduzir a arca de Deus imitando os filisteus, irmão. Tem uma forma correta de fazer.
Tem uma forma correta de fazer. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. O que é que eu aprendo aqui? Tem duas cabeças aqui nesse texto que nós lemos. Tem a imaginação de pessoas e tem o cabeça, que é Cristo. Tem a imagem de Cristo e a imagem de pessoas. Viram e fizeram do jeito que viram. O corpo é de Cristo, amém? Se o corpo, quando é que o corpo é de Cristo? Quando o cabeça é Cristo. Essa palavra de Cristo está sinalizando o quê? Senhorio. Porque é de Cristo, então é Cristo que governa, amém? E nós estamos num culto da unidade, amém? Amém? Quem aqui trabalha pela unidade? Mas você já se perguntou se tudo que você está unindo é do corpo? Tudo que você está tentando unir é do corpo? Porque nós trabalhamos pela unidade e respeitamos o movimento de cada um, mas nem tudo que eu estou tentando unir é do corpo. Então eu tenho que discernir antes de unir, Senhor, é do corpo? Eu tenho que discernir com quem eu tenho amizade e com quem eu tenho aliança. Sabe que tem uma coisa dentro da minha esposa que não tem dentro de outra mulher nenhuma. A minha metade. Então com a minha esposa eu tenho o quê? Uma aliança. Ossos do meu osso, carne da minha carne. Eu tenho que discernir agora com quem eu tenho amizade, com quem eu tenho aliança. Porque com quem eu tenho aliança, eu estou me submetendo àquilo que a pessoa está carregando. Quando Jesus passava, ele dizia: segue-me. E ele deve ter dito segue-me para muita gente, mas nem todos seguiram. E à medida que foi chegando mais perto da cruz, foi diminuindo os seguidores. Então eu tenho que discernir nesses dias, irmãos, porque nem todo mundo que eu tenho amizade, eu tenho aliança. Não é porque a pessoa faz algo parecido comigo, eu tenho aliança com ela. Eu tenho aliança com quem tem o mesmo coração no propósito. Aleluia! Às vezes tem alguns irmãos que me chamam para pregar, irmãos que caminham comigo. Aí diz assim: ô pastor, como é que tá? Como é que tá? Que dia que o senhor vem aqui na igreja? Tal. Eu digo: ô irmão, rapaz, rapaz, assim, a gente está trabalhando tanto, a igreja aqui a gente está numa transição. Minha mãe fez uma cirurgia agora, o meu filho Samuel está em tempo de provas, eu tenho que ficar aqui perto, né? Porque a gente está, ele tem 10 anos, eu de vez em quando preciso estar com ele. A minha esposa, né? A Iraci está em casa, está envolvida com o trabalho de mulheres na igreja. A gente está assim, eu também estou fazendo um tratamento médico, né? Estive no orto molecular para tomar umas vitaminas e tal. Amém? Não, pastor, que benção, ô querido, que benção. Mas que dia que o senhor vem aqui? Ele não ouviu nada do que eu disse. Ele não está nem aí para mim. Ele quer saber que dia que eu vou na sua igreja. Ele não quer uma aliança comigo, ele quer alguém para enfeitar a sua igreja. E eu não sou um produto. Então com essa pessoa eu não tenho aliança, eu só tenho amizade. Eu tenho amizade com quem se importa comigo,
com quem se importa. Eu tenho aliança com quem se importa com o que eu estou fazendo, com quem tira dinheiro do bolso e diz assim: eu vou ajudar o que você está fazendo, sem eu pedir. Pastor, então por que você não pede para as igrejas que andam com você redizimar? Não. Eu não. Isso é uma questão de honra, querido, não é de obediência. Se as pessoas não entendem obediência, como elas vão entender honra? Se elas preferem pagar uma pessoa para pregar, como elas vão ofertar em alguém que não é famoso, que não é conhecido? Se a mente delas é carnal, como que Jesus vai ser o cabeça da sua igreja? Não, querido, para tudo, zero o cronômetro. Jesus precisa tomar a sua igreja de volta e dizer para todos nós: somos irmãos. Cara, você é apóstolo, mas você é irmão dele. Você é profeta, mas você é irmão dele. Amém? Aquele cara que cuida do estacionamento é seu irmão também. Isso é igreja, cada um no seu movimento, mas todo mundo cooperando com o cabeça, que é Cristo. Isso é igreja, isso que eu entendo como igreja. E é por isso que eu amo, e é por isso que eu choro, e é por isso que eu saio da minha casa. É por isso. Sabe que às vezes eu me sinto no corpo de Cristo aquele jogador de futebol que faz gol, que um dia vai ficar velho e não vai parar de fazer gol. E vai ter que voltar a jogar nos quinta-feirinho que ele jogou, começou. Vou te dar uma palavra: faça tudo que Deus te mandou, mas tenha aliança com quem celebra o que você está fazendo. Eu não sou um pregador. Eu sou alguém que Deus levantou para discipular uma geração. Eu queria ser tanto um pregador. Eu queria tanto viver como um pregador. Eu estaria mais rico hoje. Eu teria muito mais condição. Mas eu não sou um pregador. Eu queria tanto viver só para mim. Eu tenho muitos livros escritos que nem foram publicados. Eu recebo 50 convites por dia. Puxa, eu poderia fazer uma agenda de já umas 5 anos eu estava milionário. E daqui a 10 anos eu estava desviado do propósito chamado Corpo de Cristo, Igreja de Jesus. Por isso que eu me submeto ao corpo, porque eu ainda creio que há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé, há um só corpo e há uma só cabeça. Ainda que tenha muitos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, mas todos juntos cooperamos para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. E você pensa que eu estou ferido com a igreja? Eu não, eu amo a igreja. Eu estou falando isso para você saber como nós precisamos nos movimentar. Você pensa que eu estou ferido com algumas pessoas? Estou ferido, não tem aliança comigo. Eu não, irmão. Vamos para frente, vamos para cima. Eu não estou na alma. Aquieta-te dentro de mim, pois ainda louvarei o Senhor. O corpo de Cristo é a expressão visível de Cristo. Reunimos como corpo para ter comunhão, respondendo o cabeça que é Cristo. E o corpo só é de Cristo se responde ao senhorio. Aquilo que responde à sua cabeça. A sua cabeça. O que não responde à sua cabeça, responde à sua própria imaginação. E sabe como é que chama isso? Vaidade. E o que é vaidade? Vaidade sinaliza de algo que eu não estou vendo, mas estou falando, estou imaginando.
E quem fala o que não viu, fala da sua própria imaginação, fala da sua própria cobiça, fala da sua própria cabeça. Não está ligado à cabeça de Cristo. Nós temos que voltar a ver as coisas que não se veem, as coisas que são eternas. As coisas que se veem são temporárias e elas estão enfadadas ao desaparecimento. As coisas que se veem. Abra comigo Hebreus capítulo 1. Deixa eu ler Hebreus para você, por favor. Ah, Espírito de Deus, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 10 em diante diz assim: ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, capítulo 1, versículo 10, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão. Por que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra? Porque foram coisas criadas. Olha o que diz aqui: ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles. Tu permanecerás, todos eles como roupa envelhecerão. Tudo que você imagina desaparecerá, irmão. Por isso a sua alma não pode controlar a sua vida. Por isso a sua alma não pode dirigir seu ministério. Amém? Amém, irmãos? Por isso eu e você precisamos entrar num quarto, pegar uma Bíblia e ficar lá até a alma se aquietar dentro de nós e voltar a viver uma vida no Espírito. Amém? Porque o homem interior, ele se renova a cada dia. O homem interior se renova a cada manhã. E para se renovar a cada manhã, eu preciso entrar naquilo que se renova a cada manhã. Amém? Amém? Eu preciso entrar. Se eu quero ser eterno, eu preciso entrar naquilo que é eterno. Deus é eterno. Aleluia. O Senhor está dizendo que o céu e a terra perecerão. Mas no céu não tem tristeza, pastor. Foi lá que começou a tristeza. Foi de lá que Lúcifer caiu. Foi lá que começou a decepção. Foi lá que começou o orgulho. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Mas se eu quero viver uma vida eterna, eu tenho que entrar em Deus, porque Deus é eterno. Então em Deus eu sou renovado. Mas nós continuamos cantando: Senhor, eu quero estar perto de Ti. O Senhor diz: eu quero morar em você. Você quer uma coisa e eu quero outra. Você não entendeu o propósito de Emanuel. Você não entendeu o Deus comigo, o Deus conosco, o Deus junto, o Deus presente. Porque nós ainda estamos na alma. Nossas canções denunciam que estamos na alma. As nossas canções dizem: eu quero de volta o que é meu. Deus não tomou nada de você. Você tem que falar isso para o diabo. As nossas canções dizem que nós estamos na alma. As canções que mais vendem no mundo são as canções que elevam o nosso sofrimento, que falam da nossa dor. Porque somos uma igreja almática. As canções que mais vendem no mercado gospel, quais são? Não são aquelas que cantamos na vertical. Não é aquela que nós cantamos para Ele. São aquelas que exaltam o sofrimento das pessoas, que quando cantam na igreja todo mundo... E alguém já aproveita no meio do culto, vai lá, põe a mão e diz: não, te alegra, filha minha, que Deus vai te dar vitória. Te alegra não, te converte. Te converte ao cristianismo no Espírito. Te converte a uma vida em Deus. Quando você exalta mais a sua dor do que o propósito da dor, você vai terminar na alma. Quando você exalta mais o sofrimento do que o propósito do sofrimento,
É porque você não entendeu que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tudo que você está vivendo está competindo para o bem se você está no propósito. Se você não está no propósito, a sua alma está ferida, está machucada. Irmãos, eu atendo pessoas todo dia, na maioria delas pastores. Todo santo dia em Itajaí à tarde tem fila de pessoas para a gente conversar. Nós temos uma rede de aconselhamentos. Glória a Deus, mas de vez em quando eu tenho que chamar todo mundo e dizer: gente, manda um pouco desse povo embora, manda um pouco desse povo orar. Dá lição de casa para eles, orar 7 dias de joelho em cima da champinha. Dá para eles ler Bíblia, ensina eles a ler Bíblia, ensina eles a buscar Deus. Ensina eles. Não deixa eles, cada vez que cai e dá uma dor de cabeça, liga para a gente de madrugada. Não liga para mim não. Por quê? Porque somos uma igreja na alma fraca, que exaltamos a dor e o sofrimento, porque não conhecemos o movimento do corpo. Na vida no Espírito você não existe mais, amém? Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4, versículo 19, ele diz: ó Gálatas, por quem de novo sinto dores de parto, de novo. Não, você pode sentir dores de parto para o outro filho, mas não pelo mesmo filho. Até que Cristo seja formado em vós. Sentir dores de parto pelo mesmo filho significa que ele não nasceu de novo ainda. Oh Gálatas, por quem de novo sinto dores, por quem de novo sinto dores. Nós éramos para estar nas comunidades finais de semana, fazendo aquilo que a gente viu aqui, ganhando alma para Jesus, cantando samba, rap. E a gente está na igreja, tentando libertar os crentes da alma, irmão, atrasando o trabalho de Deus, atrasando o processo. Meu Deus, crente ferido na alma, crente que não suporta uma traição, que não suporta uma difamação, que não suporta. Crente fraco, crente que não suporta. Como é que vai dar o outro lado? Se não apanha num lado já cai. Como é que vai dar a túnica? Se deu a capa já está sofrendo. Como é que vai caminhar a segunda milha se na primeira já está com dorzinha na perna? Levanta daí, levanta e anda. Aleluia. Diga ao povo que marche. Aleluia. 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 O que Deus vai fazer no Brasil vai fazer através da igreja, mas não de uma igreja almática e doente, mas de uma igreja que sabe a realidade de Deus para a terra. Uma igreja que não recua, uma igreja que não volta atrás. Ah, como eu sonho com isso, irmãos, como eu sonho. A obra da cruz é para que Cristo viva em nós. Não usamos os benefícios da cruz. Botamos a cruz na igreja e diz: quem quer ser abençoado, toca na cruz. Você tem que morrer na cruz, infeliz, não é tocar na cruz. Eu vou botar a cruz aqui, você vai tocar e vai ser abençoado. Não, você não vai ser abençoado. O máximo que vai acontecer é você enfiar uma farpa no dedo. Você é abençoado quando você diz: Deus, eu quero ser crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse amor que eu agora tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho do Homem. Ah, meu Deus! Usamos a cruz para beneficiar a humanidade, quando a cruz é para transformar o mundo. Fé é crer que Ele fez, irmão. Fez por mim, fez por você. A fé não é empreendedora, a fé é relacional. A fé é para suportar, passar situações, morrer para transformar. Você só pode transformar uma geração se você não tiver problema de morrer.
Então, em vez de procurar um lugar melhor para congregar, procura um lugar para morrer melhor. Cada vez que estão tentando matar você, você foge. Morre aí. E depois, ressuscita. Morre aí. O reino de Deus não é estabelecido numa necessidade, mas no querer de Deus. Amém? Deus não precisava de uma família, mas Ele queria uma. Deus não precisava de... mas Ele queria. Eu estou firmado no que Deus quer. Amém? Paulo disse, olha, Ele vai levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Ah, querido, um homem alinhado tem o céu a seu favor. Aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento vem da palavra catartismos, que significa o quê? Alinhamento. É sinalizar com a mão para alguém, segue por ali. O meu trabalho é sinalizar para as pessoas. Catartismo está falando de uma pessoa que vai colocar ossos no lugar. Um quiropraxista. A quiropraxia é a medicina que coloca ossos no lugar. Lá na igreja em Itajaí a gente tem um quiropraxista. De vez em quando ele vai lá em casa fazer uma massagem na gente, botar os ossos no lugar. Ele não tira um osso e põe o outro. Ele bota aquele que já está aí no lugar. Quiropraxista, catartismo, não está falando de uma ferramenta que você vai usar na igreja, está falando de uma pessoa. Amém? Quem vai trazer vida para a igreja são pessoas, não são estratégias. Quem vai colocar os ossos no lugar são pessoas que vão alinhar a coluna, que vão trazer de volta os movimentos para que os tendões e os nervos cresçam. Quando Deus pegou Ezequiel no vale de ossos secos, lembra disso? O vale tinha ausência de Deus? Não, foi Deus que levou Ezequiel lá. O vale tinha ausência de alinhamento. Era um monte de ossos que poderiam viver um avivamento, mas porque estavam desalinhados. Ossos com ossos, isso é catartismo. Isso é alinhamento. Quando Adão viu a mulher, o que ele disse? Essa é osso do meu osso, ou seja, eu não posso mais desalinhar com ela. É carne da minha carne, eu tenho que estar alinhado. Por isso que se as coisas não estão funcionando bem em casa, dificilmente vão funcionar no ministério. Porque tem que estar alinhado osso com osso. O osso áureo do ministério é o casamento. Aleluia. Jesus foi furado, foi lenhado, foi colocado coroa de espinho, mas nem um osso foi quebrado. Por quê? Porque quando ressuscita o corpo, ele tem que estar alinhado. Ele pode estar todo marcado, ele pode estar todo ferido, ele pode estar cheio de cicatriz, mas eles não podem estar desalinhados. O corpo de Cristo precisa estar alinhado, osso com osso. Mas pastor, eu sou um osso, eu quero estar ali. Não é você que decide. A Bíblia diz que Ele colocou cada osso como quis. Quando a palavra foi liberada no vale de ossos secos, cada osso correu para o seu osso. Existe um lugar para você. Deus colocou os dons na igreja como quis. Então a orelha não pode dizer para o nariz, eu não quero ser orelha, eu quero ser nariz. Deus diz, fica aí, você só vai ser feliz sendo orelha. Mas a nossa vaidade quer que a gente seja uma coisa que a gente não é. E quem grita isso dentro da gente é a nossa alma, não é nosso espírito. Porque o nosso espírito é feliz com aquilo que Deus nos deu e aonde Deus nos colocou. Aleluia, aleluia. Quando ressuscita tem que estar a estrutura perfeita. Abra comigo, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5, vamos lá. 2 Samuel capítulo 5.
Deus levante quiropraxistas então nessa nação, que coloque ossos no lugar, para que haja um catartismo, um alinhamento no corpo. Aleluia. Para que haja um catartismo. 2 Samuel capítulo 5, olha o que é que diz. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e tua. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo em Israel, e tu serás chefe sobre Israel. O povo foi lá e disse para Davi assim: Davi, você é osso, nós somos teus ossos e tua carne. Sabe o que o povo está dizendo? Davi, nós queremos nos alinhar com aquilo que Deus deu para você. Por isso, você não consegue permanecer num lugar se você não estiver alinhado com Ele. Você precisa estar alinhado com aquilo que Deus está te dando. Veja bem, não é Davi que tinha que se alinhar com o povo. O povo, ele disse: nós queremos ser carne da tua carne e osso do teu osso. Ou seja, nós queremos nos alinhar com o que Deus te deu. Esse é o problema. A igreja, ela não pode se alinhar com o povo. É o povo que tem que se alinhar com o corpo de Cristo. Pegou isso no seu espírito? Então não faça culto para pessoas, faça para Deus. Porque quem é do corpo vai se alinhar com o corpo. Aleluia. Quem é do corpo vai se alinhar com aquilo que está acontecendo. Por isso que você vê às vezes o ministério vai, cresce, daqui a pouco desaba tudo. Por quê? Porque não era corpo, era só picos de avivamento. O que é corpo permanece. Amém. Nós não podemos adorar a adoração, nós temos que adorar a Deus. Não era Davi que tinha que se alinhar com o povo, mas o povo que tinha que se alinhar com Davi. Sem alinhamento não há exército, querido. E o alinhamento precisa dos 5 ministérios para se alinhar. Amém. Alinhamento não é por uma ferramenta. Paulo não estava pensando numa ferramenta. Não pode haver glória de Deus sem alinhamento. Não pode, Deus não vai derramar a sua glória num corpo defeituoso. O seu corpo é perfeito, o corpo de Cristo é perfeito. Deus só pode derramar a sua glória se o corpo estiver obedecendo à cabeça. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Por isso que uma pessoa que tem morte cerebral, o corpo não funciona. Nós precisamos estar ligados à cabeça, querido. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou terminar. Agora, cadê os homens que precisam? Os homens que precisam entender o seu trabalho no corpo de Cristo. Que muito mais do que abrir uma igreja, Deus te chamou para alinhar o corpo. Muito mais de cuidar algumas pessoas lá no domingo, você tem um chamado para cuidar do corpo inteiro. Você é esse lençol que vai. Cadê o José de Arimateias? Os homens que vão envolver o corpo, vão perfumar o corpo, para que quando o corpo ressuscite, ele esteja pronto. Aleluia. Sem um osso quebrado. Aleluia. Cadê os homens que têm interesse nisso, irmãos? Mais do que ter um ministério, mais do que ter alguns dons, mas que entendam o seu encargo de aperfeiçoamento, catartismo, de aperfeiçoar o corpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o pecado daqueles espias que foram espiar a terra não era adultério, não era ganância, era falta de entendimento que Deus havia dado a eles. Amém? Nesses dias, irmãos, não tem jeito. Ou você se joga sobre a pedra e se despedaça,
ou a pedra cairá sobre você e você será reduzido a pó. Eu quero terminar com esse texto. Quando Jesus chamou Pedro em Mateus 22, versículo 31 e 32. Jesus disse assim a Pedro: o diabo me pediu para peneirar você como trigo. Deixa eu te falar uma coisa: esses dias não são dias que você será promovido, você vai ser peneirado, para que possa ser promovido no lugar certo do corpo. Deus está nos peneirando nesses dias. Eu estou debaixo de uma peneira muito violenta. O Senhor disse assim para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você como trigo. Puxa, se Satanás pede para Jesus, por que Jesus não defende? Jesus disse: não, mas eu já orei ao Pai para que o teu espírito não desfaleça. E Pedrão, quando tu te converteres, porque depois da peneira você vai converter, tu fortalece teus irmãos. E Pedro está lá: não, eu vou morrer no teu lugar, deixa comigo. Porque puxa a espada, arranca a orelha de um e quer morrer no lugar de Jesus. Jesus diz: isso tudo é ação fora do propósito. Isso tudo é ação de alguém da alma, Pedro. Isso tudo é ação de alguém que não entendeu. Há dias atrás você teve uma revelação que eu sou o Filho de Deus, meu Pai te revelou. Agora você está agindo na alma, porque você está correndo atrás de resultados. Guarda essa espada. Você não está entendendo. Mas eles querem te matar. Eu sei, eu vim para morrer. Descansa. Você tem que entender o que Deus quer fazer com a igreja na terra e parar de tentar protegê-la. Parar de tentar fazer da igreja o seu lugar de atuação, o seu lugar de performance. Não, a igreja é do noivo, a noiva é do noivo, eu sou amigo do noivo, e eu me alegro mesmo, sabe quando? Não é quando eu vejo a noiva, é quando eu ouço a voz do noivo chamando a noiva. Pedro, você está na alma. Pedro, quando o diabo me pediu para peneirar você, quando você entender, Pedro, você te converter. Agora pega, peneirar. A palavra peneirar vem de sinazo, que significa testar a fé de alguém até o limite. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Cineaso é testar a fé de alguém até o limite, testar a fé através da agitação interior a ponto de ser destruído. É isso que Deus quer, peneirar você. Porque nesses dias, irmãos, líderes persuasivos, líderes fracos, líderes manhosos, líderes na alma, não vai funcionar nesses dias. Pode funcionar a sua denominação desse jeito, mas o corpo de Cristo, você não vai poder participar dele. Porque no corpo de Cristo, nós precisamos estar ligado à cabeça, nos movimentando de acordo com o que cada membro faz parte, para que em cada parte a gente entenda o movimento do todo, e para que no todo a gente entenda o movimento de cada parte. Então, se Deus te colocou aí, fica aí. Amém, irmãos? Fica aí. Mas eu já estou aqui há tantos anos. Fica aí. Eu conversava com um irmão esses dias, ele dizia: pastor, mas eu já estou aqui há tantos anos. Eu disse: pois é, mas ainda está brigando por um lugar. O seu lugar é no lugar que Deus te colocou. Aí você vai funcionar, e tudo que estiver perto de você vai funcionar. Fica de pé comigo.
Você precisa discernir quem você é. Você é um príncipe de tribo ou você é um Moisés? Você está vendo só uma tribo ou você está vendo o exército inteiro? Os príncipes dirigiam as suas tribos, mas Moisés dirigia todas as batalhas. E as revelações não eram dadas aos príncipes, era dado a Moisés. Nesses dias nós precisamos discernir quem nós somos no corpo, como iremos servir a igreja nesses dias. Nós não temos que cuidar da igreja, nós temos que governar a igreja. Amém, irmãos? Líderes de cuidado ficam só cuidando, mas não tem que cuidar, não. Só pode cuidar se estiver governada. Paulo dizia: quando eu for com vocês, lembra com uma frase de Paulo? Eu não me lembro onde é que está o texto. Ele diz: quando eu for ter com vocês, vocês escolhem como eu vou, com ternura ou com cajado. Paulo diz: vocês, o que vocês veem em mim? Vocês querem o quê? Mão na cabeça ou vocês querem palavra de vida? Porque eu vou com vocês como vocês querem, não como dominador, mas como um libertador. Não com uma liberdade excessiva, mas como um libertador. Mas responsabilidade, uma responsabilidade relacional e funcional para o corpo de Cristo. Isso é ser igreja, irmãos. Eu queria deixar essa palavra no nosso coração. Cada um precisa conhecer a sua esfera de atuação e andar na sua medida. Não ande fora da medida que Deus não te deu ainda. Não ande no lugar que você ainda não chegou. Isso é perigoso. Amém? Na promoção tem proteção. Se você não está se sentindo protegido, vai ver, você pode estar fora de um lugar que Deus te colocou. No lugar que Deus te colocou, Ele te guarda, te protege. Amém? Você pode derrubar gigante, porque Ele te protege. Eu quero deixar essa palavra aos nossos corações. Eu não falei com Marta de Almirante, sem turbulência, porque quando Deus fala no espírito da gente, a gente fica assim estarrecido, porque não tem nenhuma expressão, não tem grito, não tem unção. Por isso que o Espírito não sente, ele sabe. Mas são as mensagens que você recebeu no Espírito que vão transformar a sua alma. Nós vamos adorar o Senhor. Se você entendeu o que Deus falou com você, se você entender, diz: puxa vida, hoje Deus falou comigo nessa palavra. Eu quero convidar então você para sair do seu lugar e dizer, e vir aqui na frente com uma oração no seu coração: Senhor, eu quero ser um aperfeiçoador do corpo. Eu quero um catartismo, eu quero um aperfeiçoamento, eu quero um alinhamento. Eu quero ser um quiropraxista. Eu quero colocar ossos no lugar, Senhor. E eu quero que o Senhor coloque os meus ossos no lugar. Chore alamandara.